Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Prazer estar aqui mais uma segunda-feira, trazendo um pouco mais de questionamento. A gente descobrir um pouco mais sobre nós mesmos, né? Despertar a visão interior e o que significa isso, né? Esse é um processo solo e a gente precisa olhar para isso. Vamos aguardar só mais um pouquinho para as pessoas poderem chegar. Quem chegar, chegou. Quem não chegar, não chegou. Hoje nós temos invocações, né? E na realidade é uma invocação desse livro, né? A Visão Interior. É uma invocação muito importante, muito interessante, que eu vou falar aqui para vocês e depois eu pretendo fazer uma pequena meditação com vocês. É assim que eu sempre faço. Bom, eu vou começar a falar, porque de qualquer forma isso fica gravado e as pessoas que chegarem depois podem assistir no YouTube ou mesmo no Instagram. E as pessoas vão entrando. Sejam todos bem-vindos, podem entrar, podem participar. Quem quiser, fica bem-vinda. É só entrar lá. Então, eu vou começar a falar, porque se eu ficar esperando as pessoas chegarem, elas vão chegando a hora que podem, né? E depois vão pegar o início. É importante saber que a gente vai fazer uma meditação no final e tem a invocação da visão interior, que eu acho que é bem interessante. Hoje é dia de invocação, né? Então, o tema hoje é como despertar a visão interior. E eu, como eu estava falando, esse é um processo bem solo, porque vai depender das crenças pessoais de cada um, né? Daquilo que você traz do seu conteúdo cultural e familiar, social, né? São crenças muito pessoais para cada um. Mas eu acredito que o objetivo desse despertar é sempre evolutivo, né? Nós estamos aqui de passagem, né? Essa é a única verdade que a gente sabe. E o objetivo não é aparecer só nas redes sociais, né? Nós temos uma missão de alma. E cada um precisa encontrar essa missão, precisa descobrir muita coisa a seu respeito, né? E o tempo todo, ao longo da vida, nós passamos por muitos momentos que nos colocam em teste. Sejam bem-vindos, vão entrando. Oi, Cândida, querida. O despertar da visão interior é como acender uma luz, né? Num quarto que estava assim meio na penumbra, mas que você nem percebia que ele estava tão escuro. E, de repente, aquela luz acende, né? E quando eu falo de despertar a visão interior, eu não estou falando da forma física, de você olhar as coisas. Claro que quando você se desperta internamente, a expansão da sua consciência faz com que você veja mais amplamente o mundo em que você vive, as situações que estão acontecendo ao nosso redor com equilíbrio, com consciência, com presteza, né? E com imparcialidade, que é uma coisa fundamental para o nosso equilíbrio mental e espiritual. Vão entrando, gente. Boa noite. Então, quando eu falo em despertar a visão interior, eu estou falando de captar nuances e situações simbólicas. Nós somos seres muito simbólicos, nós não temos essa noção. E com isso nós fazemos conexões, né? Despertar conexões que na maioria das vezes elas passam despercebidas diante dos nossos olhos. Mas um detalhe que você veja, uma cena que você veja, ela tem simbolicamente uma mensagem, uma lembrança, uma imagem de algum lugar do passado. E que nós não sabemos em que dimensão de consciência ela está atuando em nós. Mas está atuando de alguma forma.
E muitas vezes nós só vamos nos dar conta disso quando começamos aos questionamentos internos, a esse aprofundamento pessoal, né? Então, hoje o que está acontecendo é que a maioria acha que postar no Instagram ou seguir a moda, né, digamos assim, imposta pelas redes sociais é o suficiente para a sua existência, né? Tem pessoas que não se questionam, não questionam absolutamente nada, e vai fazendo, vai atropelando a vida, digamos assim. Que não estudam, não se aprofundam, não se trabalham, né? Acha que o filho que tem que ir para o psicólogo, que o marido que precisa ir, que o pai que está errado, ou que a mãe é que é assim, mas nunca percebe que em si próprio reside 1000 situações que precisam ser olhadas de verdade, né? Com cuidado maior. Então, como dizia os antigos, né? Ouvem cantar o galo, mas nem sabe aonde foi que cantou, né? E saem repetindo que nem papagaios as situações. Esse é um ditado antigo que demonstra quanto nós estamos ausentes da nossa existência, né? Alguns nem na hora da morte mudam a sua consciência, a sua atitude, a sua consciência, né? E aí não se sabe o que vai acontecer depois. Possivelmente, se tiver um retorno, vai ter que retornar para aprender um pouco mais. É igual repetir de ano. Eu até na live passada eu contei, eu acho que eu contei essa história para vocês do meu pai, né? Da passagem dele, da situação que eu vivi com ele, né? No pós-morte. Bom, mas é interessante, vocês vão lá no YouTube assistir. Quando eu recebi esse livro das invocações, o meu já está bem velhinho, né? Já está surradinho. Na realidade, não foi nem esse, foi esse aqui, foi o primeiro livro. Tinham 33 invocações. E depois eu fui recebendo mais, e aí nós fizemos uma segunda edição e a editora trocou o nome. Era Livro das Invocações e depois passou Invocações para Transformar a Sua Vida, que agora tem 50 invocações. Eu já havia passado por muitas escolas iniciáticas, estudos religiosos, buscando conhecimento, né? Que vão além da nossa simples existência aqui, né? Místicas, religiosas, budistas e mais não sei o que, tudo, né? Projeção astral, né? Que eu comecei a sair fora do corpo, fui com Valdo Vieira, fui aluna dele lá nos anos 90. Então, assim, a busca começou muito cedo, né? E mesmo porque eu tinha uma visão, quando eu era pequena, eu via seres andando dentro de casa. E meus pais nunca fizeram alarde para isso e não me cortaram esses dons, né, digamos assim. E é nessa busca toda que a gente tem, a gente vai entendendo um pouco mais a nossa natureza, a natureza humana, né? Mas o mais importante é você conhecer a si próprio, né? E a sua existência, né? Para entender que existe além da terceira dimensão. Será que só existe isso, né? Será que é só isso mesmo? Bom, existe muito mais do que a gente imagina. Mas quando eu recebi esse livro, eu entendi na pele, né, o que era passar por portais, né? Pois cada invocação é um questionamento profundo da sua alma, mostrando aquilo que você precisa olhar, que você precisa entender, que você precisa transformar interiormente, né? E aprender a adquirir o hábito de buscar essa visão interior, né? De se questionar o tempo todo. Mas para quê? Não é porque, Senhor, por que isso, por que aquilo, por que eu estou passando por isso. Não adianta, isso não vai adiantar nada, você só vai te deixar no looping da sua dor e da vitimação. E nós não estamos aqui para ser vítimas, né? Nós estamos aqui para aprender a pular esse cerquinha que nós nos colocamos de limitação. Então, de qualquer forma, é necessário e importante
essa concentração e essa atenção em você mesmo, né? Para se sentir e observar. Gente, eu vou fazer depois uma evocação e vou fazer no final uma meditação com a gente. Então, que eu acho que essa meditação é importante. É uma pequena entrada em si mesmo. Então, para sentir, para observar o que se passa no seu interior, né? Pois são questões que acabam vindo à tona no seu ser e assim, nesse momento que você sente essa vibração, essa história chegar, você tem que olhar para aquilo. Não adianta você fugir, não adianta tomar comprimido, não adianta mudar de país, não adianta mudar de relacionamento, você tem que enfrentar e resolver, né? Para que dessa forma você possa equilibrar as suas vibrações. Porque você não pode transformar ninguém, na realidade. Você pode se transformar. À medida em que você se transforma, em você começa a ter uma vibração nova, uma ressonância nova. E isso atinge as pessoas ao seu redor. Quando você muda a sua atitude, o outro para observar. E a atitude dele, em geral, é reativa, né? Há uma atitude sua. E qual será a reação? Boa ou ruim? Né? Bom. Então, as nossas vibrações com as vibrações que vão se transformando no universo. O universo toda hora está em constante mudança. E nós também temos que estar. Nós temos que acompanhar isso. E muito mais agora, né? Nós estamos nesse momento que nós estamos vivendo, o mundo está balançando de várias formas. E eu não vou nem entrar nesse mérito da questão, mas a gente está vendo, né? Guerras e tudo mais. Não importa em que você acredita. O importante é fazer o bem sem olhar a quem. Essa era uma frase do meu pai. Meu pai falava isso o tempo todo. Que a religião dele era fazer o bem sem olhar a quem. E é verdade, né? Quando a gente olha para algumas palavras, né, dos mestres, como Jesus, por exemplo, que ele dizia, amai ao próximo como, né, a si próprio, ou amai ao outro como eu vos amei, né? Então, essa era a frase que eu me lembro do meu pai, que ficou muito marcada. E, na verdade, eu acredito que se você é capaz de fazer pelo outro, de ajudar o outro, por que não fazer por você também? E a maioria das pessoas, elas têm muito mais habilidade de lidar com a dor do outro, de ajudar, de estar sempre para fora, do que olhar para dentro. Porque a dor pessoal é muito mais difícil de olhar, né? Dói muito mais, né? Eu me lembro que quando a minha mãe morreu, eu quase perdi essa unha na porta do táxi, quando eu estava voltando da missa de sétimo dia. Eu era criança e a unha saiu daqui e ficou presa nas pontas. Eu acho que eu já até contei isso. Eu fiquei 1 mês cuidando dessa dor física, porque era muito mais fácil para mim olhar essa dor, cuidar dessa dor, do que olhar para a dor emocional da perda da mãe. E isso é o que nós fazemos o tempo todo. Mas eu só tinha 12 anos, né? Hoje, depois de tanto me trabalhar, de tanto conhecer, de tanto trabalhar pessoas há mais de 35 anos em consultório, constelações e cinesiologia, dando curso e atendendo, né? Você percebe o quanto isso é difícil para as pessoas até quando são trabalhadas. Quando você tem uma perda de fato, né? Então você tem que sentir aquela dor, fazer o luto, mas você tem que encarar aquilo e aceitar aquilo, né? Porque essa é a vida, assim é a vida. E ela continua. Porque você está aqui não para viver por conta do outro, ou por causa do outro, ou para o outro. Você está aqui para viver para você, para a sua evolução pessoal, porque a sua alma, ela está num processo evolutivo, né? E é sobre isso que eu quero falar, dessa visão interior. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês e depois eu quero fazer a tal da meditação. Então,
O primeiro passo é estar em equilíbrio entre a ação, atitudes e pensamentos. Você não pode falar uma coisa e fazer outra. Não existe coerência. Então, para você estar em equilíbrio e estar numa ressonância fina e com a integração, porque nós somos seres polarizados, integração de pai e mãe, desse masculino e desse feminino, do céu e da terra, tanto acima, tanto abaixo, tanto dentro quanto fora, né? Esse é o movimento que nós temos que estar. Uníssono, em unidade com o todo, na plenitude do nosso ser, aqui na terceira dimensão. Ah, não é fácil, não é fácil. Claro que não é. Porque isso aqui é a maior escola que existe, né? Então, embora nesses momentos atuais eu sei que são extremamente difíceis, né? Existe muita competição, muito ego exagerado sobre valores, né? Pobres e medíocres muitas vezes, que faz com que as pessoas vivam uma vida de mentira e de hipocrisia, né? Isso eu chamaria de inferno. Eu acho que isso é um inferno, porque o que deve existir dentro de uma pessoa que mostra uma coisa, mas a realidade dela é outra, deve ser infernal viver dessa forma. Não viver simplesmente a sua realidade chama-se perda da autenticidade. Então você não é autêntico em você mesmo. Isso é uma perda de dignidade, eu acho até, né? E nós precisamos usar a nossa força interior a nosso favor para alquimizar, né? Alquimizar momentos, situações, sensações, emoções, né? Para que a gente possa alcançar essa evolução espiritual. Muitas tradições espirituais, elas descrevem esse processo como a abertura do terceiro olho, né? E eu acho tão engraçadinho, porque eu tenho uma lembrança eu até vou contar para vocês, porque eu acho tão bonitinho isso. Eu tenho uma cliente que hoje já é uma moça, uma mulher, né? E quando ela tinha 5 aninhos, a mãe trazia ela para fazer um atendimento e tal. E os pais estavam se separando, estavam numa época muito difícil entre eles e tal. E aí ela um dia chegou no consultório lá em São Paulo e disse assim: não, hoje eu não quero que a mamãe entre, eu quero entrar sozinha. 5 anos. Aí eu disse: então mamãe, fica aí fora, se a gente precisar a gente chama. Tá bom. Aí eu sentei ela na cadeirinha e tal. E aí a gente começou a trabalhar e tal, conversar. E aí ela falou: eu quero falar uma coisa. Eu estou muito aborrecida, porque a minha mãe veio falando do meu pai o tempo todo. A mãe devia estar ainda naquele processo de separação tensa, nervosa, né? E começa a falar e a filha está lá ouvindo, né? Não tinha quem falar. Aí eu disse: você já falou isso para ela? Aí ela disse: não. Eu disse: então você vai fazer o seguinte, você vai dizer para sua mamãe assim: mamãe querida, eu amo você e amo meu pai. Não fala mal do meu pai, não fala dele para mim, não. Por favor. Só isso, só precisa falar isso. Aí trabalhei e tal, aí numa hora lá ela falou: ah, mas eu disse: então você fecha seus olhos, imagina isso e tal. Ela disse: aonde? No terceiro olho? Eu disse: no terceiro olho, porque eu dizia para ela que a gente tinha um olho aqui dentro, que quando a gente fechava os olhos, abria uma televisãozinha e a gente podia imaginar coisas boas e bonitas. Então ela sempre falava: onde? No terceiro olho? Eu achava tão engraçadinho, uma menina de 5 anos, já esperta nesse nível, né? Aí trabalhei, aí ela disse: eu vou no banheiro. Aí foi no banheiro, aí lá, mamãe, aí chamou. Aí daqui a pouco ela volta, fecha a porta e diz assim: já falei. Eu digo: mas que ótimo, você foi rápida. Ela resolveu tudo rapidinho. Isso é para você perceber como que a criança, ela tem uma facilidade de ser muito mais
autêntica do que nós. Nós não somos capazes de ser tão autênticos assim e de perceber as coisas e aceitar as coisas, fazer escolhas mais fáceis, né? Claro, a gente já criou uma porção de bloqueios, né? Então, para mim, esse despertar envolve 3 dimensões principais. Eu vou falar delas. A primeira é o autoconhecimento, né? A visão interior, que nós estamos, o tema é esse, visão interior. É o autoconhecimento, é reconhecer padrões internos, crenças, emoções que moldam a forma como você interpreta o mundo, né? E é importante você perceber isso para você refinar, ter uma intuição mais refinada, que é um outro passo. Confiar mais na percepção sutil que você tem. Você sai de carro, alguma coisa fala dentro de você. É melhor você não ir por esse caminho, por aquele. Aí você disse, não, porque aquele lá eu vou chegar 5 minutos mais tarde, esse aqui é mais perto. Você não ouviu a sua voz interior. Essa é a voz interior, é a visão interior que tem essa onisciência, já está te dando o passo, o caminho. É o teu GPS interno que você não está acessando. E aí, o que acontece? Aquela sensação que surge antes mesmo da mente racional formular um argumento. Isso é intuição refinada. E é o que nós estamos perdendo. À medida em que você é incapaz de sentar. Agora, então, com a inteligência artificial, acabou. Agora nós estamos dentro d'água. Porque o ser humano ele vai perder os dons, os talentos, os sentidos mais ampliados que ele tem. E todos nós temos, mas não buscamos, né? Já não temos essa prática. Agora, com tudo copia e cola, acabou. Não existe mais. Outra coisa é a clareza de propósito. Enxergar não só aquilo que está diante de você, mas também o que está atrás, né? As motivações, os significados, as possibilidades, as coisas que estão por baixo, escondidas no fundo da gaveta. É aquilo que eu digo. Quando você faz uma constelação, você não tem que impor. Você tem que esperar o campo se manifestar e perceber até onde vai para ir lá na causa. Como na cinesiologia nós fazemos. Nós vamos até o momento da causa, que está hoje atuando por conta daquela cena. Quando você muda aquela cena, isso aqui pode mudar. Pode melhorar. Pode começar a solucionar. Né? Então, o autoconhecimento é o processo de voltar o olhar para dentro e compreender quem você é. Quem é você? Aliás, eu já fiz uma live sobre isso. Vale a pena vocês ir lá conferir. É uma forma mais profunda de você começar a pesquisar. Porque esse é o teu objetivo de estar aqui. Você não veio aqui para casar, para ter filhos, isso tudo são perfumarias. Né? São coisas para tirar você do teu foco. Você pode fazer isso tudo e continuar no seu foco da sua existência, das suas personas, né? Então, olhando mais profundamente, não apenas o que você mostra ao mundo, mas também o que você sente, né? Pensa, acredita, quando ninguém está olhando para você. Né? Porque você faz alguma coisa, tem que dizer que fez. Você faz aquilo, você tem que dizer que fez. Mas para quê? Por quê? Né? O que você vai ganhar com isso? Mais um like. É isso. Consciência emocional. Né? Então, assim, quais são os passos importantes para o autoconhecimento? Eu acredito muito que primeiro você tem que explorar a sua consciência emocional. Então, perceber e nomear as suas emoções. Quando elas surgem, no momento em que elas surgem. Entendendo o que as provoca e como influenciam as suas ações. Isso é simplesmente ser um observador de si mesmo.
E isso é o que a gente aprende, são os primeiros passos que nós aprendemos num curso de constelação sistêmica, por exemplo, é aprender a ser um observador, né? Então, peraí. Você tem que observar o que provoca, o que influencia as suas ações. Por que você tomou essa atitude? Né? Muita gente toma atitudes por impulso ou porque ouviu o outro falar, nem pesquisou e nem se questionou se aquilo vai causar desequilíbrio ecológico para ela, se vai fazer mal a alguém, qual é as consequências daquilo, né? Isso tudo são questionamentos que nós precisamos fazer quando a gente começa a ampliar nossa consciência para saber qual é o objetivo de eu estar aqui, de eu fazer esse movimento. O que isso vai ressoar no mundo? O que isso vai acrescentar, né? Ah, Silene, por que você faz live? Porque eu acho que eu estou acrescentando alguma coisa. Sempre acrescento. Eu recebo os feedbacks das pessoas. Elas não falam, elas mandam recados, elas me procuram. Aquilo que você falou me ajudou tanto. O livro das invocações tem me ajudado tanto. Puxa, me tirou do buraco. Isso tudo faz com que eu continue, né? Ah, não me importa se você veio, se você assistiu, se você não assistiu. Isso não é um problema meu. Eu estou fazendo o que eu considero que é a parte da minha missão, que é passar conhecimento, que é ajudar a vocês a se questionarem para ter uma vida mais digna e melhor, né? Então, não é por ego, mas é por consciência de passar conhecimento. Se eu estudei tanto, se eu recebi tanto, eu tenho que passar. Eu não quero morrer só com isso, né, guardado. Bom, então, se questionar o tempo todo é importante. Usar as suas habilidades cognitivas para estabilizar o seu emocional, né? E isso faz com que você comece o quê? Consciência emocional, identificação de padrões, que é o que a gente vê muitas vezes nas constelações, por exemplo, as lealdades invisíveis, né? Estar atenta às situações do seu cotidiano, por exemplo. Reconhecer hábitos, reações, crenças que se repetem na sua vida. E avaliar se eles te impulsionam ou te limitam, né? Outra coisa são os valores e propósitos. Descobrir o que é realmente importante para você. O que dá sentido às suas escolhas e ao seu caminho de vida, né? Quais são os seus dons, os seus talentos, aquilo que te traz alegria, a sua vida, se você pode se dedicar àquilo que te faz bem e faz bem ao seu entorno, né? Isso é fundamental para você ter uma vida feliz, digamos assim, né? Porque a pior coisa que pode existir é você não conhecer-se, você não saber quem é você, não saber quais são seus talentos, você estudar uma faculdade que você detesta, você ter um emprego que você odeia, mas você precisa porque você tem que sobreviver, você tem que pagar as contas. Isso, para mim, é uma infelicidade total. A pessoa que vive assim, eu acho que é muito infeliz. Mas é uma escolha. E o que você pode fazer? Nada. É a escolha dela. E nós temos que respeitar, né? Então, outra coisa é a aceitação e evolução. E principalmente ser capaz de acolher suas qualidades e fragilidades. Sem se julgar, mas também sem se acomodar, né? Então, o autoconhecimento... Olha aqui o horário que eu quero fazer a meditação com vocês. E o autoconhecimento é um processo contínuo. Quanto mais você se conhece, mais clareza você tem para tomar decisões alinhadas com o que você é de verdade, né? E cada vez menos se deixar levar por expectativas externas
que na maioria das vezes é o que tira você da rota evolutiva da sua alma. No final de cada invocação, sempre tem uma frase de confirmação que é muitas vezes motivo de dúvidas e questionamentos. Tem gente que diz assim, mas eu não gosto muito, às vezes me incomoda ter que dizer que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Por que que o outro vai escolher por mim? Então nós precisamos compreender o significado disso, né? Muita gente não entende, me questiona. Nós somos seres polarizados, com consciências especiais, muito embora a grande maioria das pessoas não saiba disso. A nossa consciência é onisciente, é ampla, pois ela vê o todo, ela sabe tudo. Eu trabalho há mais de 35 anos com cinesiologia quântica. O trabalho é perguntas ao corpo. O corpo do cliente tem uma inteligência inata. Todos nós temos, cada um tem a sua inteligência, a sua consciência superior. É ela que está ali, ó, como um Dropbox, como uma nuvem, sabe de tudo, mesmo das histórias antes de você nascer. E o corpo, ele tem uma precisão absoluta, ele fala tudo. E as pessoas dizem assim, mas como que você descobriu isso? Eu nunca falei isso para ninguém. Eu disse, eu não descobri, o teu corpo acabou de me falar. E as pessoas ficam assim impactadas, porque elas não acreditam que isso pode acontecer. A mesma coisa o campo das sistêmicas, muitas vezes, nos revelam segredos, né? Bom, quando nós falamos que seja feita a sua vontade e não a nossa, é um ato internamente, um ato de confiança, que nós chamamos de fé inabalável, né? Porque nós sabemos que essa grande consciência está também dentro de nós. Ela não está fora. Você vê a nuvem, você não vê, mas ela está ali. E você pode acessar. E isso fica mais fácil de você entender hoje, porque você usa isso no computador, né? Mas nós temos isso também. Nós não temos essa visibilidade, digamos assim. Porque nós sabemos que essa grande consciência está também dentro de nós. E nós temos que acreditar nisso. Que aquilo que é essencial para nós, aquilo que é o nosso ego teimoso, infantil e desejoso, não consegue ver. É uma forma também de estar em ressonância com algo maior e acreditar que passamos por situações que às vezes nós não queremos, né? Ninguém quer perder ninguém, nem o emprego, nem isso, nem aquilo. Mas que depois que as situações passam, se nós temos a aceitação daquele momento, sem entrar na revolta, na raiva, no confronto, no conflito interno, né? De ficar cobrando do universo as coisas porque aconteceram, vemos que nós crescemos com essa aceitação e aprendemos muito. E que não foi uma entrega passiva, digamos assim. Não é estar passivo, é apenas fé. E o que significa fé, gente? Fé significa confidelitas, em latim, né? Confidelidade a quem? A outra pessoa a que você quer chamar? Não, a nossa consciência superior. E quem é essa consciência superior? Ela tem nome? Você pode dar o nome que você quiser. E alguns chamam de Deus, né? O onisciente. Mas cada um tem o seu Deus. Ou um Deus todo-poderoso, que todos são de todos. Então, quando a gente fala o todo, a gente sabe que o todo tem uma outra nuvem que comanda a todos nós. Isso nos acalma, porque sabemos nesse momento que nós não precisamos controlar tudo. E confiar nessa consciência, né, maior
é saber que ela vai nos orientar para uma escolha melhor, né? Para um caminho, para a nossa real evolução. Porque nós estamos aqui aprendendo a ter paciência, a ter tolerância, a ter menos ansiedade, ter aceitação das diferenças de opiniões, de crenças, de conflitos, ter compaixão, ter resiliência. Isso tudo é aprendizado. Ah, Selene, para que eu quero isso tudo? Para você não sofrer, para você não ser comandado pelo outro, para você não ir atrás da cabeça de ninguém, assumir a responsabilidade da sua vida. E desde que a gente esteja com a divina presença da nossa essência, né? Então, é esse que é o movimento. Eu confio nessa luz, que seja feita a sua vontade, minha consciência maior que sabe de tudo. Então, eu boto meu ego e coloco aos pés, entrego isso para essa consciência, porque ela vai orientar o meu ego, né? E o meu ego vai baixar a bola dele um pouquinho, vai respirar fundo e vai deixar essa força se ampliar dentro de você, né? Ok, gente. Muita gente boa aqui. Lilian, Baeta, ai que bom. Bom, gente, então, não sei se vocês têm alguma pergunta a fazer, mas eu quero ler para vocês, e eu queria até esmiuçar um pouco mais, hoje essa invocação, a invocação da visão interior, né? Para quem tem o livro, é na página 70, tá? Na página 70. Então, a visão interior, ela diz assim: faça-se a luz. Eu vou explicar passo a passo depois. Invoco aos meus mestres ancestrais e espirituais que abram as portas da visão interior, da minha visão interior, e que eu possa enxergar a que vim e quais os propósitos da minha vida terrena. Que eu possa enxergar a situação do passado com relação ao conhecimento que tenho e foram adquiridas através dos meus aprendizados. E que eu possa compreender, elevar, concretizar e realizar a materialização de uma vida terrena plena. E que eu possa ter acesso aos contatos com os meus mestres, as minhas consciências, a todo o processo de autocura para limpar, entender, harmonizar e transmutar todas as histórias e vínculos do passado que possam estar prejudicando a minha vida presente. Que reine em mim o espírito da luz e do amor, curando-me em todos os níveis, em todos os campos. Que possa enxergar a plenitude do momento presente como único em minha vida. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Gente, eu acho linda essa invocação, porque ela fala exatamente, ela resume tudo que eu acabei de falar. Porque eu estou invocando as minhas consciências superiores, que são os meus mestres, que são ancestrais, que são espirituais, o nome que você der, não importa, mas são consciências. Porque nós esquecemos que nós temos dimensões diferentes. Quem viu Matrix sabe muito bem o que eu estou falando. São várias consciências e todas elas estão no mesmo tempo, aqui e agora. Mas você traz o passado para o momento presente e você se distrai com as historinhas que você já viveu, em vez de abrir as portas para viver novas possibilidades. Então, que eu possa enxergar a que vim e quais os propósitos da minha vida terrena. Eu preciso saber que se eu ficar preso no passado, eu não vivo hoje. Ou eu fico no passado ou eu fico pensando no futuro. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou fazer... Você está perdido. Porque você não está vivendo em tempo nenhum. E o único que você tem é agora, não tem outro.
Faça algo de bom por você e por aqueles hoje, porque amanhã tu não sabe nem se vai viver. Eu acabei de perder uma grande amiga hoje, que também é cinesiologista, em Brasília, acabei de ficar sabendo. Começou a passar mal de repente, deitou para dormir, morreu. Ninguém sabe ainda o que foi, né? Então, assim, você não sabe se você vai acordar amanhã. É uma vitória você estar aqui. Então, que eu possa enxergar as situações do passado com relação ao conhecimento que eu tenho e foram adquiridos dos meus aprendizados. Né? Foram adquiridos através dos meus aprendizados. Porque cada situação que eu passo é um aprendizado diferenciado. Né? Eu vou aprendendo, eu vou crescendo com isso. E que eu possa compreender, elevar, concretizar e realizar a materialização de uma vida terrena plena. Que esse é o objetivo que todos nós queremos. Não é nem aqui nem lá, porque nós não vamos levar nada. É só ter uma vida digna, se sentir realizado, se sentir confortável na vida que você tem. Né? E que eu possa ter acesso aos contatos com os meus mestres, a todo o processo de autocura, para limpar, entender, harmonizar e transmutar todas as histórias e vínculos do passado que possam estar prejudicando a minha vida presente. Então eu preciso, se tem alguma coisa que está me aprisionando lá atrás, gente, vai trabalhar isso, vai botar numa constelação, vai fazer uma cinésio. Não adianta você ficar falando aquela historinha, vai no psicólogo, vai no terapeuta e fala daquilo, aí na semana que vem tu vai lá e fala de novo, tu não vai sair do looping, tu tem que ver, tem que encarar, tem que transformar, né? E que reine em mim o espírito da luz, porque quando a luz é colocada na escuridão, você consegue enxergar. Do amor, curando-me em todos os níveis, em todos os campos, em todos os níveis de consciência, que é o físico, que é o etérico, que é o emocional, que é o mental inferior, que é o mental superior, que é o búdico, que é o átmico, os 7 básicos, pelo menos, né? E que eu possa enxergar a plenitude do momento presente como único em minha vida, porque é único mesmo. Eu não sei se amanhã eu vou fazer outra live, se eu vou estar aqui. Hoje pode ser a última. Quem vai saber? Nunca. Nunca você vai saber. Então, que seja a vontade da minha consciência superior e não a minha egóica que quer o tempo todo. A vontade é divina e ela está dentro de mim também. Então, se eu sou um com essa entidade maior, essa consciência mais ampla, eu estou em equilíbrio, eu estou em ressonância com o todo, né? Esse é o grande mistério da vida. Está concluído. Então eu aceito, eu concordo com isso. É como se eu tivesse assinado um contrato, porque eu quero esse bem-estar na minha vida. E assim funciona as invocações, né? Ela vai nos mostrando esses caminhos e que a gente possa fazer boas escolhas. Vou ter que fechar aqui por causa da luz, espera aí. O verão está chegando e a luz está chegando também, né? Aí as mariposas, elas correm para a luz. E é isso que nós também temos que ter cuidado. Então, vamos fazer uma meditação, vocês estão dispostos? Uma pequena meditação, rapidamente. Então vamos lá, gente. Se tiver alguma pergunta aí, façam. Bom, eu queria que vocês sentassem profundamente e respirassem umas 3 vezes profundamente, para acalmar, para sentir a respiração diafragmática, né? Esse é um exercício importante de você fazer, para que você possa começar a ter essa visão interior. Você precisa transformar a frase: que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a nossa, e não a minha. E tem que ser vivido no dia a dia, não só dito, mas vivenciado.
Então, esse é um exercício que eu quero fazer com vocês de entrega e confiança, né? A sua consciência superior. Então, vamos respirar profundamente. É um exercício de entrega, de confiança, que pode você chamar o nome que você quiser, até mesmo Deus. Mas é a sua consciência superior. Então, relaxa seu corpo, relaxa a mandíbula, ombros, pernas, os braços. Vai respirando tranquilamente, inspire profundamente algumas vezes. E agora reconheça, faça um reconhecimento interno daquilo que te preocupa no momento, de qualquer situação que você esteja passando, esteja te preocupando, que possa estar te causando ansiedade ou algo que você deseja muito resolver. Imagina que você está com essa situação na mão. E na sua frente, uma porta se abre. E você vai ver um lugar. Cada um vai ver um lugar diferente. Uns vão entrar, outros vão sair, outros estão dentro de casa, outros estão na praia, outro no bosque. Não importa onde você esteja. Esse é o seu lugar protegido. Aí você está protegido. E nesse lugar, imagina alguém que chegue na sua frente, que não tenha um rosto específico, mas que tenha uma vibração positiva e gostosa. E mentalmente você vai expressar: Senhor, aqui está o que está no meu coração. Ou seja, aquilo que está conflitado, aquilo que está te deixando ansioso, preocupado, aquilo que você precisa resolver. Senhor, aqui está o que está no meu coração. E você entrega para essa pessoa que veio gentilmente num formato que você criou receber. E você coloca nas mãos da sua consciência superior, nesse ser que você plasmou aí na sua imagem. E coloca como se fosse um objeto bem precioso. E visualize essas mãos acolhendo o seu problema com cuidado e carinho. E você diz em voz baixa, mas fale, não pensa, fale alto. Senhor, eu confio que a sua vontade é perfeita. Eu entrego isso a ti e aceito o que for melhor, mesmo que seja diferente do que eu espero receber. E respira como se um alívio acalmasse o seu coração. Observa essa sensação.
Agradece. Respira profundamente e volte para o aqui e agora, para o seu corpo físico, para o lugar onde você está, com uma sensação de paz, de equilíbrio, de certeza, de entrega. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Não deixem o seu eu maior abandonado. Você é a pessoa mais importante que existe para você. Então, acolha, respeite, ame, olhe para você, questione-se e escute a sua voz interior. Porque o que o outro tem para te falar pode ser bom para ele, não para você. Para você, só a sua consciência sabe o que é melhor. Uma boa noite a todos. Até a próxima.